Vocês acreditam que um homem pode abandonar a esposa grávida de gêmeos e depois, meses mais tarde, aparecer no hospital no dia do parto como se nada tivesse acontecido? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Sarah, tenho 28 anos, e o que meu ex-marido descobriu naquele hospital mudou a vida dele para sempre. Mas antes de chegar nessa parte, preciso contar para vocês como tudo começou, porque essa história tem reviravoltas que nem eu imaginava que fossem possíveis. Quando vocês ouvirem o que realmente aconteceu naquela sala de parto, vão entender por que às vezes o universo tem seus próprios planos de justiça. Então peguem um café, se acomodem, porque essa história vai mexer com vocês do começo ao fim. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Minha vida com Michael Thompson parecia saída de um filme romântico daqueles que a gente assiste e suspira pensando, queria que fosse assim comigo. Morávamos em Portland, Oregon, numa casa de 2 andares que compramos juntos depois de 3 anos de namoro. Era uma daquelas casas com cerca branca, jardim bem cuidado, e uma varanda onde eu sonhava em colocar cadeiras de balanço para quando fôssemos mais velhos. Michael trabalhava como engenheiro civil numa empresa de construção respeitada da cidade, a Morrison & Associates. Ele sempre chegava em casa por volta das 6 da tarde, me cumprimentava com um beijo na testa e perguntava como tinha sido meu dia. Eu trabalhava como enfermeira no Portland General Hospital, no turno da manhã, então quando ele chegava eu já tinha preparado o jantar e estávamos prontos para a nossa rotina de casal. Nossa rotina era reconfortante de um jeito que só quem já teve uma vida estável entende. Quartas-feiras eram nossas noites de filme em casa, sempre com pipoca caseira que eu fazia no fogão, daquelas que enchem a casa com cheiro de manteiga. Sábados de manhã, íamos ao Farmers Market no centro da cidade, comprávamos ingredientes frescos e passávamos a tarde cozinhando juntos. Domingos eram sagrados. Acordávamos tarde, fazíamos panquecas elaboradas e ficávamos de pijama até o final da tarde lendo, ou simplesmente conversando. Éramos casados há 4 anos quando decidimos que estava na hora de formar uma família. Eu sempre quis ser mãe, e Michael dizia que mal podia esperar para ensinar nosso filho a jogar beisebol no quintal. Tentamos engravidar por 8 meses, e quando finalmente aconteceu, eu nunca tinha visto Michael tão feliz. Ele me levantou do chão quando mostrei o teste positivo, girou comigo pela cozinha e disse que era o homem mais sortudo do mundo. A primeira consulta médica foi mágica. Dr. Martinez, meu obstetra, fez a ultrassom de rotina, e de repente ficou quieto, olhando para a tela com uma expressão diferente. Sarah, Michael, ele disse sorrindo, espero que vocês estejam preparados para uma surpresa, vocês vão ter gêmeos. Lembro como se fosse ontem a expressão no rosto do Michael. Primeiro foi choque puro, depois aquele sorriso que tomou conta do rosto inteiro. Ele apertou minha mão tão forte que quase doeu e sussurrou, 2 bebês, Sarah, 2 pequeninos nossos. Saímos daquele consultório flutuando, fazendo planos, imaginando como seria nossa vida com 2 bebês. Michael se tornou ainda mais atencioso depois que soubemos dos gêmeos. Ele instalou aplicativos no celular para acompanhar o desenvolvimento da gravidez semana a semana, me mandava mensagens durante o dia perguntando se eu estava me sentindo bem, se os bebês estavam chutando. À noite ele colocava a mão na minha barriga e conversava com eles, inventando vozes diferentes para cada um. Este aqui vai ser o jogador de futebol, ele dizia tocando o lado direito da minha barriga, e este vai ser o músico, falava para o lado esquerdo. Eu ria e dizia que eles podiam ser o que quisessem ser, mas adorava ver Michael tão envolvido, tão presente, tão animado com a paternidade. Começamos a preparar o quarto dos bebês quando eu estava com 16 semanas. Michael passou 3 fins de semana seguidos pintando as paredes de um amarelo suave que escolhemos juntos. Assim serve tanto para meninos quanto para meninas, ele disse, ou uma mistura dos dois. Compramos 2 berços idênticos, uma cômoda grande com trocador, e uma poltrona de amamentação que eu testei na loja por 15 minutos antes de decidir que era perfeita. Nossa família estava empolgada com a notícia. Minha mãe, linda, ligava todo dia para saber como eu estava passando. Ela já tinha começado a tricotar mantinhas e sapatinhos em cores neutras. Minha irmã mais velha, Jessica, que morava em Seattle com os 2 filhos pequenos, disse que ia vir passar uma semana comigo, depois que os bebês nascessem para me ajudar. Os pais do Michael, Robert e Patricia Thompson, eram mais reservados, mas percebi que estavam genuinamente felizes.
Patrícia começou a me mandar receitas de comidas nutritivas para grávidas, e Robert fez questão de instalar uma cadeirinha de segurança extra no carro dele, para quando os netinhos precisarem de uma carona com o vovô. Nossa situação financeira estava estável e bem planejada. Michael ganhava bem como engenheiro sênior, e meu salário de enfermeira também era respeitável. Tínhamos uma conta poupança específica para os gastos com os bebês, um plano de saúde excelente que cobria toda a gravidez e o parto, e até já tínhamos começado a pesquisar sobre planos de educação universitária. Durante o segundo trimestre, Michael ficou ainda mais carinhoso. Ele me massageava os pés todas as noites quando eu chegava do trabalho, me trazia chá de gengibre quando eu sentia enjoo, e acordava de madrugada para me buscar sorvete quando eu tinha desejos estranhos. Uma vez, às 2 da manhã, eu disse que estava morrendo de vontade de comer nachos com geleia de morango. Qualquer pessoa normal teria me olhado como se eu estivesse louca, mas Michael se vestiu e saiu para encontrar uma lanchonete 24 horas que tivesse os ingredientes. Tudo que faz você feliz faz nossos bebês felizes, ele dizia, e eu me senti a mulher mais amada do mundo. Decidimos não saber o sexo dos bebês até o nascimento. Vai ser nossa surpresa, Michael disse. Já imaginou a emoção de descobrir no último momento? Então passamos meses fazendo apostas. Eu achava que seriam 2 meninas, ele tinha certeza de que seria um casal. Compramos roupinhas em cores neutras e fizemos listas de nomes para todas as possibilidades. Para meninos, gostávamos de Ethan e Lucas. Para meninas, Emma e Sofia. Se fosse um casal, seria Emma e Ethan. Passávamos horas deitados na cama, com Michael conversando com minha barriga, testando os nomes. E aí, Ethan? Você gosta desse nome? Ele perguntava, e quando o bebê chutava, ele ficava convencido de que era aprovação. O terceiro trimestre trouxe os desconfortos normais da gravidez gemelar. Minha barriga estava enorme, eu mal conseguia dormir direito, minhas costas doíam constantemente, e meus pés estavam tão inchados que eu só conseguia usar chinelos. Mas Michael estava ali para tudo. Ele me ajudava a levantar do sofá, amarrava meus sapatos, e até começou a fazer a maior parte dos afazeres domésticos sem eu precisar pedir. Você já está fazendo o trabalho mais difícil, ele dizia quando eu tentava ajudar com alguma coisa pesada, deixa o resto comigo. Era esse o homem que eu conhecia, atencioso, presente, apaixonado pela ideia de ser pai. Era esse o homem com quem eu tinha construído uma vida sólida e planejado um futuro cheio de amor e risadas de crianças. Era esse o homem que eu achava que estaria ao meu lado para sempre, que me ajudaria a criar nossos filhos, que envelheceria comigo naquela casa com cerca branca em Portland. Eu me sentia completa, realizada, segura de um jeito que só uma mulher que tem certeza do amor do marido consegue entender. Todas as noites antes de dormir, eu colocava a mão na barriga e agradecia por ter tanta sorte. Uma casa linda, um marido maravilhoso, 2 bebês saudáveis a caminho, uma família que nos apoiava. O que mais uma mulher poderia querer? Se alguém me dissesse naquela época que em poucos meses eu estaria sozinha, abandonada, criando 2 recém-nascidos sem ajuda, eu teria rido e dito que era impossível. Michael me amava, ele amava nossos bebês, nossa vida era perfeita. Nunca passou pela minha cabeça que essa perfeição toda era mais frágil do que eu imaginava, e que o homem dormindo ao meu lado todas as noites estava prestes a se revelar alguém completamente diferente do que eu pensava conhecer. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Eu estava com 32 semanas de gravidez, quando minha vida perfeita começou a rachar como um espelho que cai no chão. Foi numa terça-feira chuvosa de outubro, uma daquelas manhãs cinzentas típicas de Portland, que fazem você querer ficar na cama o dia inteiro. Eu tinha acabado de chegar do meu turno no hospital e estava exausta. Carregar 2 bebês na barriga enquanto trabalho como enfermeira não é brincadeira, e naquele dia em particular eu senti como se tivesse corrido uma maratona. Michael tinha saído cedo para uma reunião importante com clientes da Morrison & Associates. Era um projeto grande, uma ponte nova que eles iam construir no centro da cidade, e ele estava empolgado porque seria o engenheiro principal responsável pela obra. Se tudo der certo, ele tinha me dito no café da manhã, posso conseguir uma promoção e um aumento significativo. Imagine só, Sarah.
mais dinheiro chegando bem na hora dos gêmeos chegarem. Entrei em casa, tirei meus sapatos de enfermeira que estavam me matando os pés, e fui direto para o sofá. Os bebês estavam particularmente ativos naquele dia, chutando minhas costelas como se estivessem tentando encontrar mais espaço ali dentro. Coloquei a mão na barriga e sussurrei: "Calma aí, pequeninos, a mamãe precisa descansar um pouquinho." Foi quando ouvi o celular do Michael tocando na mesa do café da sala. Ele tinha esquecido em casa, coisa que raramente acontecia. Michael era obcecado com o telefone dele, sempre verificando e-mails de trabalho, mensagens, ligações perdidas. Era estranho ele ter saído sem o aparelho, especialmente num dia de reunião importante. O telefone parou de tocar, mas alguns segundos depois começou a tocar novamente. Pensei que podia ser algo urgente do trabalho, então me levantei do sofá com dificuldade e fui ver quem estava ligando. A tela mostrava um nome que eu não reconhecia: Ashley M. Fiquei ali parado olhando para o telefone na minha mão. Quem era Ashley M? Michael nunca tinha mencionado nenhuma Ashley. Podia ser uma colega de trabalho nova, uma cliente, talvez. O telefone parou de tocar, mas imediatamente uma notificação de mensagem de texto apareceu na tela. "Baby, você esqueceu seu telefone? Estou morrendo de saudades de ontem à noite. Ainda estou sentindo seu cheiro na minha pele. Não vejo a hora de você sair dessa reunião chata pra gente se encontrar de novo. Te amo infinitamente, coração vermelho." Li a mensagem 3 vezes antes que meu cérebro conseguisse processar completamente o que estava escrito ali. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia sentir o pulso no pescoço. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o telefone. "Baby, ontem à noite, te amo?" Ontem à noite Michael tinha chegado em casa às 10h30 da noite. Disse que tinha ficado até tarde no escritório terminando os cálculos para a proposta da ponte. Tomou o banho, jantou a comida que eu tinha deixado aquecida para ele, e foi dormir dizendo que estava exausto. Eu até brincei que ele nem me deu um beijo de boa noite direito, só um selinho rápido antes de virar pro lado e dormir. Mas pela mensagem era óbvio que ele não tinha estado no escritório. Ele tinha estado com Ashley M fazendo coisas que deixaram o cheiro dele na pele dela. Sentei no sofá pesadamente, ainda segurando o telefone. Os bebês pareciam sentir minha agitação e começaram a se mexer mais, chutando com mais força. Uma das minhas mãos foi automaticamente para a barriga, tentando acalmá-los, enquanto a outra segurava o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eu deveria ter colocado o telefone de volta na mesa e fingido que não tinha visto nada. Deveria ter esperado Michael chegar em casa e conversado com ele como uma pessoa adulta e madura. Mas eu não conseguia parar de olhar para aquela mensagem. As palavras pareciam estar gravadas na minha retina. "Te amo infinitamente." Foi aí que eu fiz algo que nunca tinha feito antes na vida. Violei a privacidade do meu marido. Tentei abrir o telefone dele. Ele sempre usava senha, mas eu sabia qual era a data do nosso casamento. Digitei os números com os dedos tremendo, e o telefone desbloqueou. O que eu vi a seguir foi muito pior do que eu imaginava. Havia centenas de mensagens entre Michael e Ashley M. Centenas. Rolei para cima, tentando encontrar o início da conversa, e descobri que começara há 4 meses. 4 meses. Enquanto eu estava entrando no 2º trimestre da gravidez, lidando com enjoos e hormônios descontrolados, meu marido estava iniciando um relacionamento com outra mulher. As mensagens eram explícitas, românticas, apaixonadas. Eles falavam sobre encontros em motéis, sobre como Michael estava infeliz em casa, sobre planos para o futuro. Ashley mandava fotos que uma mulher casada e grávida de gêmeos não deveria ver do marido com outra pessoa. Numa conversa de 2 semanas atrás, Michael escreveu: "Não aguento mais fingir em casa. Sarah está cada vez mais insuportável com essa gravidez, só reclama, só quer atenção. Com você eu me sinto vivo de novo." Insuportável? Eu estava insuportável. Por estar grávida dos filhos dele, por precisar de ajuda para amarrar os sapatos porque minha barriga estava enorme, por pedir para ele me massagear os pés depois de um dia inteiro trabalhando no hospital para sustentar nossa família? Continuei lendo, cada mensagem sendo como uma facada no peito. Ashley respondera: "Você merece ser feliz, amor. Logo você vai estar livre para viver a vida que realmente quer. Mal posso esperar para a gente não precisar mais se esconder." Livre? Livre de quê? De mim? Dos nossos filhos?
Havia mensagens sobre onde eles se encontravam, sempre em horários que Michael disse estar trabalhando. O happy hour com os colegas da sexta passada estava com Ashley. A reunião de emergência do sábado de manhã 2 semanas atrás, Ashley. A apresentação para clientes que durou até às 11 da noite na semana anterior? Ashley. Cada mentira que ele tinha me contado estava documentada ali, com horários, fotos, declarações de amor que ele nunca mais tinha feito para mim. Mas o que mais me destruiu foram as mensagens sobre os bebês. Em uma conversa de 3 semanas atrás, Ashley perguntou: "E quando os bebês nascerem, como vamos fazer?" Michael respondeu: "Vou fazer minha parte como pai, obviamente. Mas isso não muda nada entre a gente. Sarah vai estar ocupada demais com os gêmeos para perceber alguma coisa. Vai ser até mais fácil para a gente se encontrar." Ele estava planejando continuar me traindo depois que nossos filhos nascessem. Estava planejando usar o fato de que eu estaria sobrecarregada, cansada, vulnerável cuidando de 2 recém-nascidos para ter mais liberdade de estar com a amante. Descobri que Ashley trabalhava na mesma empresa que ele, na Morrison & Associates. Ela era arquiteta, tinha 26 anos, era solteira e sem filhos. Nas fotos do perfil dela no WhatsApp, ela parecia exatamente o oposto de mim naquele momento. Magra, livre, sem responsabilidades. Enquanto eu estava com estrias, pés inchados e insônia por causa da gravidez, ela estava lá, disponível, sem complicações. Numa mensagem particularmente cruel, Michael escreveu: "Sarah não é mais a mesma pessoa que eu me casei, a gravidez mudou ela completamente. Ela ficou carente e chorona, sempre cansada. Com você eu lembro como é estar com uma mulher de verdade." Uma mulher de verdade? O que eu era então? Uma incubadora? Um estorvo? Li mensagem após mensagem, descobrindo detalhes de traições que aconteceram na minha própria casa. Numa tarde que eu estava no hospital trabalhando, Michael levou Ashley para conhecer nossa casa. Ela mandou uma selfie no nosso quarto sentada na nossa cama, com a legenda: "Nossa futura casa é linda, amor." Nossa futura casa? Eles estavam planejando que eu saísse de cena? Havia conversas sobre viagens que eles queriam fazer juntos, sobre casamento, sobre a vida que iam construir? Em momento nenhum Michael mencionava os filhos que estavam crescendo na minha barriga como parte desses planos futuros. Era como se nós 3, eu e os bebês, fôssemos obstáculos temporários que precisavam ser contornados. A mensagem mais recente de ontem à noite enquanto eu dormia ao lado dele, dizia: "Preciso encontrar um jeito de resolver essa situação logo. Não aguento mais essa mentira. Ashley, você é o amor da minha vida, a mulher com quem eu quero envelhecer. Sarah foi um erro do passado." Um erro do passado. 4 anos de casamento, uma casa comprada juntos, 2 bebês a caminho, uma vida inteira construída lado a lado. Tudo isso era um erro do passado. Sentei ali no nosso sofá, na nossa sala, cercada pelas coisas que compramos juntos, olhando para o quarto dos bebês que ele tinha pintado com tanto carinho, e percebi que tudo era uma mentira. Enquanto ele conversava com minha barriga todas as noites, ele estava mentindo. Enquanto me massageava os pés, estava pensando em outra mulher. Enquanto planejávamos nomes para nossos filhos, ele planejava uma vida sem mim. O telefone escorregou da minha mão e caiu no chão. Comecei a chorar, um choro profundo, doloroso que vinha lá do fundo da alma. Os bebês se mexeram desconfortavelmente, como se sentissem minha dor. Coloquei as 2 mãos na barriga e sussurrei: "Desculpa, meus amores, a mamãe não sabia de nada disso." Foi nesse momento que ouvi a chave na fechadura. Michael estava chegando em casa. O som da chave girando na fechadura ecoou pela casa como um tiro. Rapidamente sequei as lágrimas com as costas da mão e peguei o telefone do chão, colocando-o de volta na mesa exatamente onde estava antes. Meu coração batia tão alto que tinha certeza de que Michael ia ouvir quando entrasse. "Sarah, estou em casa!" A voz dele soou normal, alegre até. Como ele conseguia soar tão natural depois de tudo que eu acabara de descobrir? "Estou na sala", respondi, tentando controlar a voz. Me recompus no sofá, alisando o cabelo e respirando fundo. Não sabia como ia conseguir olhar na cara dele, mas precisava tentar. Michael apareceu na porta da sala com aquele sorriso que eu conhecia há anos, o mesmo sorriso que me fez apaixonar por ele quando nos conhecemos. Só que agora, sabendo o que sabia, esse sorriso parecia uma máscara assombrada. "Como foi seu dia, amor?" ele perguntou, se aproximando para me dar um beijo na testa. O mesmo beijo de sempre.
O mesmo gesto carinhoso que fazia parte da nossa rotina há 4 anos. Quando ele se inclinou sobre mim, senti um perfume diferente na roupa dele. Não era o perfume masculino que ele sempre usava, era algo mais doce, mais feminino. Era o perfume dela. Foi normal, consegui responder, me afastando instintivamente do beijo. Michael não pareceu notar minha reação estranha. Ele se dirigiu para a poltrona dele, afrouxando a gravata. A reunião foi fantástica, Sarah. O cliente aprovou nossa proposta para a ponte. Vai ser o maior projeto da minha carreira. Ele estava animado, genuinamente empolgado, falava gesticulando, os olhos brilhando de entusiasmo. Era o mesmo Michael que chegava em casa empolgado com conquistas profissionais, que dividia comigo suas vitórias e preocupações. Mas agora eu sabia que tudo era mentira. Que bom, murmurei, tentando parecer interessada. E sabe o que é melhor? Se tudo correr bem, posso conseguir uma promoção para chefe de engenharia. Imagine só o aumento de salário, vai ser perfeito para quando os gêmeos chegarem. Os gêmeos. Ele falava dos nossos filhos como se realmente se importasse, como se realmente fosse ser o pai presente que sempre prometeu ser. Mas eu tinha lido as mensagens. Sabia que os bebês eram apenas complicações nos planos dele com Ashley. Michael, comecei, tentando soar casual. Você esqueceu seu celular em casa hoje. Vi uma microexpressão passar pelo rosto dele, um flash de pânico que durou menos de 1 segundo antes de ele recuperar o controle. Esqueci mesmo? Nem percebi. Ele se levantou rapidamente e pegou o telefone na mesa. Deve ter chegado mensagem do pessoal do trabalho sobre a reunião. Observei ele checando o telefone, vendo suas expressões mudarem conforme lia as notificações. Quando chegou na mensagem da Ashley, ele ficou ligeiramente pálido, mas tentou disfarçar. Alguma coisa importante? Perguntei, testando. Não. Só besteira do trabalho. Ele guardou o telefone no bolso rapidamente. Vou tomar um banho antes do jantar. Nesse momento, algo dentro de mim se quebrou. Não conseguia mais fingir, não conseguia mais representar o papel da esposa ignorante e feliz. Michael, para. Ele parou no meio do caminho para as escadas e se virou para mim. Para o quê? Para de mentir para mim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu vi as mensagens. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Michael ficou completamente imóvel por alguns segundos, e eu pude ver exatamente o momento em que ele percebeu que tinha sido descoberto. O rosto dele passou por várias expressões: choque, pânico, raiva e finalmente uma espécie de resignação cansada. Sarah, eu posso explicar. Explicar? Me levantei do sofá com dificuldade, minha barriga enorme fazendo cada movimento ser um esforço. Você pode explicar 4 meses de mentiras. Pode explicar por que enquanto eu carrego seus filhos na barriga você está planejando uma vida com outra mulher. Michael passou a mão pelo cabelo, um gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. Não é assim tão simples. Não é simples? Minha voz começou a subir de tom. Você disse para ela que eu sou insuportável. Que a gravidez me transformou numa pessoa carente e chorona. Disse que com ela você lembra como é estar com uma mulher de verdade. Ele abriu a boca para protestar, mas eu não deixei. Você trouxe ela aqui, Michael? Na nossa casa, na nossa cama, enquanto eu estava no hospital trabalhando para sustentar nossa família. Minhas mãos tremiam de raiva. Os bebês começaram a se mexer agitativamente dentro da minha barriga, reagindo ao meu estado emocional. Michael se aproximou com as mãos estendidas, como se quisesse me acalmar. Sarah, por favor, se acalma. Não pode ficar assim, pode fazer mal para os bebês. Agora você se preocupa com os bebês? Ri sem humor. Li suas mensagens, Michael. Vi você planejando usar o fato de que eu vou estar sobrecarregada com 2 recém-nascidos para ter mais liberdade de encontrar sua namoradinha. Não é namoradinha, Sarah, é? Ele parou no meio da frase, percebendo que o que ia dizer seria ainda pior. É o quê? O amor da sua vida? A mulher com quem você quer envelhecer? Porque foi isso que você escreveu para ela. Cada palavra saía da minha boca como veneno. Disse que eu fui um erro do passado. 4 anos de casamento, Michael. 2 filhos que ainda nem nasceram. Tudo isso é um erro do passado. Michael se sentou pesadamente na poltrona, colocando a cabeça entre as mãos. Por um momento pensei que ele ia chorar.
que ia demonstrar algum arrependimento genuíno. Mas quando ele levantou a cabeça, o que vi foi algo completamente diferente. Você quer saber a verdade, Sarah? Sua voz estava diferente agora, mais fria, mais distante. Está bem. A verdade é que você mudou. A gravidez te transformou em alguém que eu não reconheço mais. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Essa não era a reação que eu esperava. Antes você era independente, confiante e divertida, ele continuou. Agora você só reclama, só quer atenção, só fala dos bebês. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa sobre alguma coisa que não fosse gravidez ou preparativos para os gêmeos? Eu estou grávida de gêmeos, Michael. Claro que isso é o que mais me preocupa agora, são seus filhos. E é exatamente isso, ele se levantou bruscamente. Tudo é sobre os bebês, sobre como você se sente, sobre o que você precisa. E eu, quando é que alguém pergunta como eu me sinto com tudo isso? Você acha que é fácil para mim ver minha esposa se transformar em alguém totalmente diferente? Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele estava tentando fazer isso parecer culpa minha. Então a solução foi trair, foi mentir, foi planejar me abandonar? Eu não planejei nada disso. Sua voz agora estava alta também. Ashley, aconteceu. A gente se conectou no trabalho, ela me escuta, me entende. Com ela eu posso ser eu mesmo. Não preciso ficar pisando em ovos com medo de fazer alguma coisa que vai te deixar emotiva. Emotiva? Ri desacreditada. Eu estou emotiva porque estou grávida dos seus filhos. Porque meu corpo está passando por transformações absurdas para gerar 2 vidas. E em vez de me apoiar, você foge para os braços de outra. Eu tentei te apoiar, Sarah, mas você nunca está satisfeita. Sempre tem alguma coisa. Suas costas doem, seus pés estão inchados, você está cansada, não consegue dormir. É sempre alguma coisa. Cada palavra era como um soco no estômago. Esse era o homem que eu achava que me amava, que via meus sintomas de gravidez como inconvenientes pessoais. E a Ashley não tem esses problemas porque ela não está grávida dos seus filhos, não é mesmo? Michael ficou quieto por um momento, mas eu podia ver nos olhos dele que tinha acertado em cheio. Michael, responde uma coisa para mim, falei tentando controlar a voz. Você ainda me ama? Ele hesitou. A hesitação foi tempo demais. Sarah. Responde? É complicado. Não é complicado. Ou você me ama ou não me ama. Outro silêncio longo. Quando ele finalmente falou, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu te amo, Sarah, mas não estou mais apaixonado por você. E me apaixonei pela Ashley. Ali estava, a verdade nua e crua, dita em voz alta na nossa sala, cercada pelos vestígios da vida que construímos juntos. E os bebês? Minha voz saiu quase num sussurro. Vou ser pai deles, obviamente, vou dar pensão, vou visitá-los nos fins de semana, mas não posso mais fingir que nosso casamento funciona. Fins de semana? A voz me saiu estranha. Você quer ver seus filhos nos fins de semana? Sarah, vamos ser práticos. Você vai ter licença maternidade e depois vai voltar a trabalhar meio período. Vai ser melhor para todo mundo se eu sair de casa. Assim você pode se focar nos bebês, sem ter que se preocupar comigo. Ele estava falando da destruição da nossa família como se fosse uma reorganização de escritório. Prático, eficiente, sem emoção. Você já decidiu tudo isso sozinho, né? Já planejou como vai ser nossa separação, como vai dividir seu tempo entre seus filhos e sua namorada. Não foi assim. Foi exatamente assim. Agora eu estava gritando. Você tomou todas essas decisões sozinho. Decidiu me trair. Decidiu se apaixonar por outra. Decidiu que nosso casamento acabou. Decidiu que vai ser um pai de fim de semana. Os bebês estavam se mexendo muito dentro da minha barriga, claramente agitados com minha alteração emocional. Uma dor aguda atravessou meu abdômen, e eu tive que me apoiar no braço do sofá. Sarah, você está bem? Michael se aproximou, genuinamente preocupado. Não me toca, me afastei dele. Não, você não tem mais o direito de se preocupar comigo. A dor passou, mas deixou um medo no meu peito. Eu estava com 32 semanas. Qualquer estresse poderia desencadear trabalho de parto prematuro. Eu vou ficar no quarto de hóspedes esta noite, Michael disse, sua voz voltando àquele tom prático e distante. Amanhã a gente conversa sobre os detalhes práticos. Detalhes práticos, nossa vida inteira resumida a detalhes práticos. Michael,
O chamei quando ele já estava subindo as escadas. Por que você não teve coragem de me falar isso antes de começar com ela? Ele parou, mas não se virou. Porque eu tinha medo da sua reação. E por quê? Ele hesitou. Por que o quê? Porque eu esperava que talvez fosse só uma fase, que depois que os bebês nascessem você voltasse a ser a pessoa que eu me casei. E com essas palavras ele subiu as escadas, me deixando sozinha na sala com a barriga pesada, o coração destroçado, e a certeza de que minha vida acabara de implodir completamente. Na manhã seguinte acordei sozinha no nosso quarto pela primeira vez em 4 anos de casamento. O lado da cama onde Michael sempre dormia estava intocado, os travesseiros ainda arrumados exatamente como eu os tinha deixado na noite anterior. Por um momento, quando abri os olhos, pensei que tudo tinha sido um pesadelo horrível, mas então a realidade me atingiu como um soco no estômago. Desci as escadas devagar, uma mão apoiada na barriga e outra no corrimão. Meu corpo estava pesado não só pelos bebês, mas por uma exaustão emocional que eu nunca tinha sentido antes. Na cozinha, encontrei uma nota deixada na bancada da pia escrita na letra familiar do Michael. Sarah, fui trabalhar cedo. Quando eu voltar hoje à noite, vamos conversar sobre como vamos organizar as coisas daqui pra frente. Deixei dinheiro extra na gaveta para você comprar o que precisar para você e os bebês, Michael. Nenhum querida, nenhum desculpa, nenhum espero que você esteja bem. Apenas instruções práticas e dinheiro, como se eu fosse uma funcionária recebendo ordens do chefe. Amassas a nota e joguei no lixo. Os bebês começaram a se mexer, lembrando-me de que eu precisava tomar café da manhã por eles, mesmo que não tivesse apetite nenhum. Preparei uma torrada e um copo de leite, mas cada garfada parecia descer como pedra pela garganta. O telefone tocou. Era minha irmã Jessica, ligando de Seattle como fazia todas as quartas-feiras. Oi Sarah, como estão meus sobrinhos hoje? Sua voz alegre contrastava brutalmente com meu estado emocional. Oi Jess, consegui responder, tentando soar normal. Você está estranha, está tudo bem? Os bebês estão bem? Jessica sempre foi boa em perceber quando algo estava errado comigo. Éramos muito próximas, ela era 3 anos mais velha e sempre foi como uma segunda mãe para mim. Jessica, eu preciso te contar uma coisa, e então desabei. Contei tudo, as mensagens, a confrontação, as coisas horríveis que Michael tinha dito sobre mim e sobre os bebês. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que achei que a ligação tinha caído. Jessica, você está aí? Estou aqui, Sarah. Estou apenas processando. Não posso acreditar que o Michael fez isso com vocês. Pois é, e eu não sei o que fazer, Jess. Estou com 32 semanas de gravidez de gêmeos sozinha, e meu marido está planejando me abandonar por uma colega de trabalho. Você não está sozinha, Jessica disse com firmeza. Você tem a mim, tem a mamãe, tem toda a nossa família, e Sarah, escuta bem o que eu vou te falar, você é mais forte do que imagina. Lembra quando papai morreu? Você tinha só 16 anos, mas foi você quem cuidou da mamãe, quem organizou tudo, quem manteve nossa família de pé. Mas agora é diferente, Jess. Agora eu tenho 2 bebês chegando e você vai dar conta? Você é uma enfermeira competente, uma mulher inteligente e corajosa. Michael é um idiota que não sabe o que está perdendo. Depois que desliguei com Jessica, liguei para minha mãe. Linda morava a apenas 2 horas de Portland e sempre foi meu porto seguro em momentos difíceis. Filha, vou pegar a estrada agora mesmo, ela disse assim que contei a situação. Não é possível que esse desgraçado vai abandonar você grávida. Não no meu DNA familiar. Mãe, você não precisa. Claro que preciso, você é minha filha e esses são meus netos. Se o Michael quer sair de cena, problema dele. Mas você não vai passar por isso sozinha. Por volta das 3 da tarde minha mãe chegou em casa com 2 malas e uma expressão determinada que eu conhecia desde criança. Ela me abraçou forte, e pela primeira vez desde que descobri a traição, chorei de verdade. Não de raiva ou desespero, mas de alívio por ter alguém do meu lado. Onde está o canalha? Foi a primeira coisa que ela perguntou depois do abraço. Trabalhando. Disse que ia chegar hoje à noite para organizar as coisas. Organizar as coisas, ela repetiu com desprezo. Vou mostrar para ele como organizar as coisas. Minha mãe sempre foi uma mulher pequena fisicamente, mas com uma personalidade gigante.
Viúva há 12 anos, criou 2 filhas sozinha e nunca deixou ninguém passar por cima dela. Ver a determinação nos olhos dela me deu uma força que eu não sabia que ainda tinha. Quando Michael chegou em casa às 7 da noite, minha mãe estava sentada na sala, braços cruzados, esperando por ele. A expressão no rosto dele quando a viu foi impagável, uma mistura de surpresa, constrangimento e medo. Oi, linda, ele cumprimentou hesitante. Não sabia que você estava aqui. Imagino que não, ela respondeu secamente. Senta aí que a gente precisa conversar. Michael olhou para mim como se pedisse socorro, mas eu apenas indiquei a poltrona com um gesto. Ele se sentou, claramente desconfortável. Michael, minha mãe começou, sua voz calma mas cortante. Eu conheci você há 6 anos. Você namorou minha filha, pediu ela em casamento, jurou na igreja que ia cuidar dela na saúde e na doença, nos bons e maus momentos. Você lembra disso? Linda, eu sei que parece ruim, mas as coisas são mais complicadas do que... Complicadas? Minha mãe se inclinou para a frente. O que é complicado em você estar transando com outra mulher enquanto sua esposa carrega seus filhos gêmeos na barriga? Michael ficou vermelho. Não é assim tão simples. É exatamente assim tão simples, ela cortou. Você fez uma escolha. Todos os dias por 4 meses você escolheu mentir, trair e planejar abandonar sua família. Não me venha com desculpa de que é complicado. Eu ainda vou ser pai dos bebês, vou dar pensão, vou visitá-los. Visitá-los? A voz da minha mãe subiu um tom. Você acha que ser pai é visitar nos fins de semana quando for conveniente para você? Eu não posso mais fingir que amo a Sarah do jeito que ela precisa ser amada. Aquelas palavras me cortaram como lâmina, mesmo já sabendo que ele sentia isso. Minha mãe se levantou devagar da cadeira. Mesmo com apenas 1,60 m de altura, ela parecia imponente naquele momento. Então vaza, Michael. Pega suas coisas e vai viver sua vidinha com sua namoradinha. Mas não pense nem por um segundo que você vai poder entrar e sair da vida desses bebês quando bem entender. Linda, com todo respeito, isso é entre mim e a Sarah. Com todo desrespeito, ela o interrompeu. Isso agora é comigo também. Porque quando você decidiu abandonar minha filha grávida, você me transformou na pessoa que vai ajudá-la a criar essas crianças. E eu não vou deixar você machucar eles do jeito que está machucando ela. Michael olhou para mim novamente. Sarah, você não vai dizer nada? O que você quer que eu diga, Michael? Que está tudo bem, que entendo sua decisão. Que desejo felicidades para você e Ashley. Eu quero que você seja racional sobre isso. Racional? Agora foi minha vez de me levantar. Com dificuldade por causa da barriga. Você quer que eu seja racional sobre você destruir nossa família por uma mulher que conhece há 4 meses? Sarah, você mudou. A gravidez te transformou em uma pessoa diferente, mais carente, mais emotiva. Chega! Minha mãe praticamente gritou. Chega de você culpar minha filha por estar grávida. Ela está carregando seus filhos, Michael. Seus filhos. Se isso te incomoda tanto, você deveria ter pensado nisso antes de fazer bebês com ela. O silêncio que se seguiu foi tenso. Michael parecia uma criança sendo repreendida, enquanto minha mãe respirava pesadamente de raiva. Eu vou fazer as malas, ele disse finalmente. Vou ficar num hotel até encontrar um apartamento. Ótimo, minha mãe respondeu. E deixa as chaves da casa. Esta casa foi comprada com o dinheiro dos dois, mas minha filha precisa de um lar estável para criar essas crianças. Michael subiu as escadas sem responder. Por 2 horas, ouvimos ele subindo e descendo, carregando caixas e malas. Cada barulho era como um prego sendo martelado no caixão do nosso casamento. Quando ele desceu pela última vez, carregando uma mala grande e uma caixa de livros, parou na porta da sala. Sarah, eu realmente sinto muito que tenha sido assim. Você sente muito que tenha sido descoberto, corrigi. Se eu não tivesse visto seu telefone, você teria continuado mentindo até quando? Ele não respondeu. Michael, disse minha voz mais firme do que eu esperava, quando esses bebês nascerem, se você quiser fazer parte da vida deles, vai ter que provar que mudou. Não vou deixar você entrar e sair da vida deles quando for conveniente para você. Eles são meus filhos também. Então age como o pai deles. Um pai não abandona a mãe dos filhos grávida para viver com outra mulher. Ele ficou parado na porta por mais alguns segundos como se fosse dizer alguma coisa. Mas no final apenas murmurou,
Tchau, e saiu. Ouvi o carro dele ligando na garagem, o barulho do portão automático abrindo, e então silêncio. Michael tinha ido embora. Depois de 4 anos de casamento, 6 anos de relacionamento, 2 bebês a caminho e uma vida inteira planejada juntos, ele tinha ido embora. Minha mãe veio se sentar ao meu lado no sofá e me puxou para um abraço. Acabou, filha. A parte difícil acabou. Mãe, como eu vou criar 2 bebês sozinha? Como vou dar conta do trabalho, das contas, de tudo? Você não está sozinha. Tem a mim, tem a Jéssica. E você é mais forte do que imagina. Naquela noite, minha mãe dormiu no quarto de hóspedes onde Michael tinha passado a noite anterior. Eu fiquei no nosso quarto, agora só meu quarto, olhando para o teto e tentando processar que minha vida tinha mudado completamente em 24 horas. Os bebês se mexiam na minha barriga, e eu colocava a mão sobre eles sussurrando: está tudo bem, meus amores, a mamãe vai cuidar de vocês, a mamãe vai dar conta. Mas no fundo eu estava morrendo de medo. Como uma mulher de 28 anos, grávida de gêmeos, ia conseguir reconstruir a vida depois de ter tudo destruído pelo homem que prometeu amar e proteger ela para sempre? 3 semanas se passaram desde que Michael saiu de casa, e eu sentia como se tivesse envelhecido 10 anos. Estava com 35 semanas de gravidez, e meu corpo parecia ter chegado ao limite. Minha barriga estava tão grande que eu mal conseguia me levantar sozinha do sofá. Minhas costas doíam constantemente. Meus pés estavam tão inchados que só conseguia usar chinelos, e a insônia tinha se tornado minha companheira constante. Mas a dor física não era nada comparada à devastação emocional. Eu acordava toda manhã esperando ouvir a voz do Michael na cozinha, o barulho dele tomando banho, o som familiar dos passos dele pela casa. Cada manhã era como descobrir de novo que ele tinha ido embora, que nossa vida junto havia acabado, que eu estava sozinha esperando 2 bebês. Minha mãe tinha ficado comigo na primeira semana, mas precisou voltar para casa por causa do trabalho dela. Linda era gerente de uma loja de departamentos em sua cidade, e não podia se ausentar por muito tempo. Antes de partir, ela organizou tudo o que podia. Encheu meu freezer com comidas congeladas, deixou listas de números importantes coladas na geladeira, e me fez prometer que ligaria se precisasse de qualquer coisa. Qualquer coisa, Sarah, ela repetiu umas 5 vezes. Qualquer coisa mesmo. Se sentir uma dor estranha, se ficar muito triste, se precisar de companhia. Eu pego a estrada e venho correndo. Depois que ela foi embora, a solidão bateu com força total. Nossa casa, que antes era preenchida com conversas, risadas e planos para o futuro, agora ecoava com um silêncio que me sufocava. Eu passava horas sentada no quarto dos bebês, olhando para os 2 berços vazios, me perguntando como ia conseguir cuidar de 2 crianças sozinha. O trabalho se tornou minha única distração, mas também minha maior fonte de estresse. Como enfermeira no Portland General Hospital, eu passava o dia inteiro de pé, caminhando pelos corredores, ajudando pacientes, carregando equipamentos. Com 35 semanas de gravidez gemelar, cada plantão era uma tortura física. Minhas colegas notaram minha situação. Emma Rodrigues, enfermeira-chefe do meu setor, tinha puxado conversa comigo algumas vezes, percebendo que eu não estava bem. Sarah, você tem certeza que está conseguindo dar conta? Ela perguntou numa quinta-feira, depois de me ver parando no meio do corredor para respirar fundo por causa de uma contração de Braxton Hicks. Estou bem, Emma. Só cansada. Não parece só cansaço, você está pálida, tem olheiras profundas, e já vi você chorando no banheiro 3 vezes esta semana. Emma sempre foi direta, uma mulher mexicana de 50 anos que não tinha paciência para rodeios. Ela sabia que alguma coisa estava acontecendo na minha vida pessoal. É só estresse normal da gravidez, menti. Sarah, eu tenho 4 filhos, sei como é estresse normal de gravidez, e sei como é quando uma mulher está passando por algo mais sério. O que está acontecendo? Foi aí que desabei, contei tudo para Emma, a traição, o abandono, o medo de não conseguir cuidar dos gêmeos sozinha. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com expressões de desaprovação a cada revelação nova. Esse Michael é um filho da mãe, foi seu comentário quando terminei. Abandonar uma mulher grávida de gêmeos, que tipo de homem faz isso? Emma, eu não sei como vou conseguir trabalhar depois que os bebês nascerem. Licença maternidade são só 4 meses, e aí? Como vou pagar babá para 2 bebês com meu salário? A gente vai dar um jeito, Sarah. Primeiro você precisa se focar em chegar ao final da gravidez com saúde, depois a gente resolve o resto.
mas a pressão financeira já estava me consumindo. Michael havia parado de pagar as contas da casa imediatamente depois de sair. Recebeu um e-mail do advogado dele dizendo que ele só se responsabilizaria pelas despesas a partir do nascimento dos bebês, através de pensão alimentícia. Enquanto isso, todas as contas, financiamento da casa, luz, água, telefone, cartão de crédito, ficaram na minha responsabilidade. Meu salário de enfermeira cobria as despesas básicas, mas mal sobrava alguma coisa. Eu olhava para o quarto dos bebês, para todas as coisas que ainda precisava comprar: fraldas, lenços umedecidos, roupinhas de recém-nascido para 2 bebês, fórmula em pó, caso eu não conseguisse amamentar, e sentia um aperto no peito. Uma noite, quando estava com 36 semanas, sentei na mesa da cozinha com todas as contas espalhadas à minha frente, tentando fazer os números fecharem. Por mais que eu calculasse e recalculasse, o dinheiro não era suficiente. Terminei chorando sobre as faturas, sentindo-me completamente derrotada. Foi quando o telefone tocou. Era Jessica. Sarah, você está bem? Sua voz está estranha. Estou tentando organizar as contas e não está fechando, Jess. Não sei como vou conseguir pagar tudo sozinha. Quanto você precisa? Não é só uma quantia, é todo mês. O salário não cobre todas as despesas da casa plus os gastos com 2 bebês. Sarah, escuta. Mark e eu conversamos, e queremos ajudar. Podemos mandar $500 por mês, até você se organizar melhor. Mark era o marido da Jessica, um contador bem-sucedido de Seattle. Eles tinham uma situação financeira confortável, mas eu odiava a ideia de depender da caridade de alguém, mesmo sendo minha irmã. Jess, eu não posso aceitar dinheiro de vocês. Claro que pode, você é minha irmã, esses bebês são meus sobrinhos. Quando eu me divorciei do meu primeiro marido, você me ajudou a pagar o aluguel por 6 meses, lembra? Eu lembrava. Jessica tinha passado por um divórcio difícil 3 anos antes de conhecer Mark, e eu realmente a ajudei financeiramente na época. Mas agora é diferente, Jess. São 2 bebês, vai ser muito dinheiro, muito tempo. Sarah, para de ser orgulhosa e aceita a ajuda, você faria a mesma coisa por mim. Aceitei a ajuda da Jessica, mas me sentia horrível por precisar dela. Aos 28 anos, uma profissional formada e competente, eu estava dependendo de doações da família para conseguir sustentar meus próprios filhos. A situação ficou ainda pior quando comecei a ter problemas de saúde relacionados ao estresse. Com 37 semanas, minha pressão arterial começou a subir perigosamente. Dr. Martinez, meu obstetra, me colocou em repouso absoluto depois de detectar sinais de pré-eclâmpsia. Sarah, você precisa parar de trabalhar imediatamente, ele disse durante uma consulta de emergência depois que desmaiei no hospital durante meu plantão. Sua pressão está 160 por 110. Você tem proteína na urina e inchaço excessivo. Se não descansar completamente, pode ter complicações sérias, convulsões, derrame, problemas com os bebês. Doutor, eu não posso parar de trabalhar. Preciso do dinheiro. Sarah, você pode morrer, você entende isso? Pré-eclâmpsia não é brincadeira, especialmente em gravidez gemelar. Se sua pressão não diminuir, vou ter que internar você e fazer parto de emergência. A ideia de ter os bebês prematuros me apavorava. Com 37 semanas, eles ainda precisavam de mais algumas semanas para se desenvolverem completamente. Você tem alguém que pode cuidar de você? Dr. Martinez perguntou. Minha mãe pode vir ficar comigo. Chama ela hoje, e quero ver você aqui em 2 dias para reavaliar sua pressão. Liguei para minha mãe chorando. Linda pegou a estrada no mesmo dia, chegando em casa às 9 da noite com 2 malas, e uma expressão preocupada que eu não via desde que meu pai morreu. Filha, você está péssima, foi a primeira coisa que ela disse quando me viu. Magra demais no rosto, inchada demais no corpo, pálida feito papel. Que diabos você estava fazendo sozinha aqui? Tentando sobreviver, mãe. Pois agora acabou essa fase de sobrevivência. Vou cuidar de você até esses bebês nascerem, e depois a gente vai ver como organizar tudo. Nos dias seguintes, minha mãe assumiu o controle total da casa. Ela cozinhava, limpava, organizava, e me obrigava a ficar deitada o máximo de tempo possível. Monitorava minha pressão 3 vezes por dia com um aparelho que emprestamos da farmácia, e anotava tudo num caderninho para mostrar ao médico. Sua pressão está melhorando, ela disse numa manhã, mas ainda está alta. Você precisa relaxar, Sarah.
sei que é difícil, mas o estresse só piora tudo. Como eu vou relaxar, mãe? Meu marido me abandonou grávida, estou dependendo de dinheiro emprestado da Jessica, não sei como vou criar 2 bebês sozinha. Uma coisa de cada vez, filha. Primeiro os bebês nascem com saúde, depois a gente resolve o resto. Mas eu não conseguia parar de me preocupar. Nas madrugadas, quando não conseguia dormir por causa do desconforto e da ansiedade, ficava acordada fazendo cálculos mentais. Quanto custaria a fralda para 2 bebês por mês? E roupinhas, e fórmula se eu não conseguisse amamentar? E quando eu voltasse a trabalhar, quanto custaria creche para 2 bebês? Os números nunca fechavam. Por mais que eu calculasse, meu salário de enfermeira não seria suficiente para cobrir todas as despesas. Eu ia precisar de ajuda da família por muito tempo, e isso me deixava com uma sensação de fracasso que me consumia por dentro. Uma noite, com 38 semanas, tive uma crise de pânico tão forte que minha mãe quase me levou para o hospital. Eu estava deitada na cama quando de repente senti como se não conseguisse respirar. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a suar, e um medo irracional de que eu ia morrer e deixar meus bebês órfãos tomou conta de mim. Sara, respira fundo comigo, minha mãe disse segurando minhas mãos. Inspira, segura, expira. De novo, inspira, segura, expira. Levou 20 minutos para eu me acalmar completamente. Quando finalmente consegui respirar normalmente, desabei em lágrimas. Mãe, eu não vou conseguir. Não vou conseguir criar 2 bebês sozinha. Sou um fracasso como esposa, como mãe, como pessoa. Para com isso, minha mãe disse firmemente. Você não é um fracasso em nada. Você foi traída por um homem em quem confiava, mas isso não é falha sua. E você vai conseguir sim criar esses bebês porque você é minha filha, e mulheres da nossa família não desistem. Ela me abraçou forte, e pela primeira vez em semanas senti uma pequena centelha de esperança. Talvez eu realmente conseguisse. Talvez com a ajuda da família e muita determinação, eu conseguisse dar uma vida boa para meus filhos. Mas ainda faltava o maior desafio de todos. O parto estava chegando, e eu não fazia ideia de que surpresa terrível me esperava no hospital. Estava completando 39 semanas de gravidez quando conheci a pessoa que mudaria completamente minha perspectiva sobre tudo. Era uma terça-feira chuvosa, e eu tinha consulta de rotina com o Dr. Martinez para verificar minha pressão arterial. O repouso absoluto estava funcionando. Minha pressão tinha baixado para níveis mais seguros, mas ainda precisava ser monitorada diariamente. Minha mãe me acompanhava a todas as consultas agora. Ela estacionou nosso carro na vaga para gestantes em frente ao consultório médico e me ajudou a sair do banco do passageiro. Com a barriga enorme dos gêmeos, cada movimento era uma operação complexa. Devagar, filha, ela disse me dando o braço para apoio, não tem pressa. Na sala de espera, sentei ao lado de uma mulher que também estava visivelmente grávida, mas não tanto quanto eu. Ela parecia ter uns 35 anos, cabelos loiros presos num coque desarrumado, e estava lendo um livro sobre maternidade. Gêmeos? Ela perguntou olhando para minha barriga com um sorriso simpático. Sim, respondi. Você também está esperando? Meu terceiro, menino desta vez. Ela fechou o livro e se virou para me dar atenção total. Sou Margaret Collins, mas todo mundo me chama de Meg. Sarah Thompson. Prazer. Primeira gravidez? Primeira e possivelmente última, respondi com uma risada meio amarga. Meg deve ter percebido alguma coisa no meu tom de voz, porque sua expressão ficou mais séria. Tudo bem se eu perguntar por quê? Normalmente eu não abriria minha vida pessoal para uma estranha numa sala de espera, mas havia algo no jeito caloroso de Meg que me fez sentir confortável. É uma longa história, comecei. Tenho tempo, ela disse olhando ao redor da sala lotada. Pelo andar da carruagem, vamos ficar aqui por um bom tempo. E então não sei porquê contei tudo para Meg, a traição, o abandono, os medos financeiros, a luta para me manter saudável durante a gravidez. Ela me ouvia em completo silêncio, apenas fazendo expressões de compreensão e indignação nos momentos apropriados. Meu Deus, Sarah, ela disse quando terminei. Que situação horrível, e você está lidando com tudo isso sozinha? Tenho minha mãe e minha irmã me ajudando, mas sim, basicamente sozinha. Meg ficou quieta por alguns segundos como se estivesse processando tudo o que eu havia contado. Sarah, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em creche para quando voltar a trabalhar?
Penso nisso toda noite e perco o sono. Creche para 2 bebês vai custar mais que meu salário de enfermeira. E se eu te dissesse que conheço uma solução para esse problema? Olhei para ela com curiosidade. Como assim? Eu administro uma creche domiciliar, cuido de 6 crianças na minha casa, tenho licença da cidade, toda a documentação em dia, trabalho com isso há 8 anos. Sério? Completamente séria. E Sarah, depois de ouvir sua história, quero te fazer uma proposta. Minha mãe, que tinha ficado discretamente ouvindo nossa conversa, se inclinou para a frente na cadeira. Que tipo de proposta? Perguntei. Eu cuido dos seus gêmeos de graça pelos primeiros 6 meses, até você se estabilizar financeiramente. E depois, quando você puder pagar, fazemos um preço especial bem abaixo do valor de mercado. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Meg, eu não posso aceitar isso. Você nem me conhece. Sarah, eu sou mãe de 3 filhos. Meu marido me abandonou quando meu filho do meio tinha 2 anos e eu estava grávida do terceiro. Sei exatamente o que você está passando. Seu marido também te abandonou grávida? Sim. E se não fosse por algumas pessoas que me ajudaram quando eu mais precisava, eu não sei o que teria acontecido com a gente. Ela pegou minha mão. Às vezes o universo coloca pessoas no nosso caminho por uma razão. Talvez eu esteja aqui hoje para te ajudar da mesma forma que fui ajudada. Comecei a chorar ali mesmo na sala de espera. Era a primeira vez em meses que alguém além da minha família oferecia ajuda concreta, prática, sem pedir nada em troca. Meg, isso é generosidade demais. Não é generosidade, é solidariedade. Mulher ajuda mulher, mãe ajuda mãe. Você aceitaria se eu fosse sua irmã, não aceitaria? Minha mãe se aproximou e disse: filha, aceita a ajuda dessa moça, Deus pôs ela no teu caminho. Mas e se os bebês derem muito trabalho, e se eles chorarem muito, se ficarem doentes? Sarah, Meg riu, eu cuido de 6 crianças todos os dias, 2 a mais não vão fazer diferença. E além do mais, bebês recém-nascidos dormem a maior parte do tempo. Olhei para ela tentando encontrar algum motivo oculto, alguma pegadinha, mas tudo o que vi foi genuína bondade nos olhos de uma mulher que realmente entendia minha situação. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Porque quando meu mundo desmoronou, uma senhora chamada Dorothy Watson me salvou. Ela cuidou dos meus 2 filhos mais velhos sem cobrar nada por 8 meses, até eu conseguir me reorganizar. Quando ofereci pagar tudo atrasado depois, ela disse: não me pague, Meg. Quando você estiver numa situação melhor, ajude outra mãe que precisar. E é isso que estou fazendo. Nesse momento, chamaram meu nome para a consulta. Dr. Martinez verificou minha pressão, que estava melhor, ouviu os batimentos cardíacos dos bebês, que estavam fortes, e disse que provavelmente eles nasceriam na próxima semana. Está tudo se encaminhando bem, Sarah, ele disse. Você e os bebês estão saudáveis, só não pode relaxar nos cuidados com a pressão arterial. Quando saí do consultório, Meg estava me esperando na recepção. E então, pensou na minha proposta? Meg, eu aceito, mas sob uma condição: assim que eu puder, quero pagar pelo menos parte do que você vai gastar com eles. Combinado. Agora me dá seu telefone que vou te passar meu endereço. Você quer conhecer a creche antes dos bebês nascerem? No sábado seguinte, minha mãe me levou até a casa de Meg. Era uma casa térrea grande em um bairro residencial tranquilo, com um quintal cercado e muito espaço verde. Por dentro, estava claramente adaptada para crianças. Proteções nas tomadas, portões de segurança nas escadas, brinquedos organizados em cestas coloridas. Tenho licença para 6 crianças, Meg explicou-nos mostrando o espaço. Normalmente cuido de 4 durante a semana, então seus bebês vão se encaixar perfeitamente. O marido de Meg, David, era um homem simpático que trabalhava como técnico em computadores. Ele instalou o próprio sistema de câmeras de segurança da casa para que os pais pudessem acompanhar seus filhos remotamente. Você vai poder ver seus bebês pelo celular a qualquer hora, ele explicou me mostrando o aplicativo. Várias mães gostam de dar uma olhadinha durante o dia de trabalho. Conheci também os 3 filhos de Meg, Emma, de 12 anos, Tyler, de 9, e o pequeno Jake, de 6. Eram crianças educadas e carinhosas, claramente acostumadas com a rotina da creche domiciliar. A tia Meg cuida de bebês desde que eu era pequena, Emma me disse. Ela é muito boa com eles. E quando eles crescem um pouco, a gente ajuda a brincar com eles.
Ver a operação de Meg funcionando me deu uma paz que eu não sentia há meses. Finalmente, um problema fundamental da minha nova vida estava resolvido. Eu poderia voltar a trabalhar sabendo que meus filhos estariam seguros e bem cuidados. Meg, disse quando estávamos saindo, eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer agora, me agradeça daqui a alguns anos quando você estiver ajudando outra mãe que precisar. Naquela noite em casa liguei para Jessica para contar sobre Meg. Sarah, isso é incrível, parece que as coisas estão começando a se ajeitar. Pois é, pela primeira vez em meses sinto que talvez eu realmente consiga dar conta. Claro que você vai conseguir. E olha, você não precisa mais do nosso dinheiro todo mês. Se a creche está resolvida, você pode usar meu dinheiro só para emergências. Jess, vocês já fizeram tanto. Sarah, somos família, é isso que família faz? Na semana seguinte, Meg começou a me visitar regularmente. Ela trazia livros sobre cuidados com recém-nascidos, dicas sobre amamentação, e sempre uma garrafa térmica com sopa caseira. Mãe de gêmeos precisa se alimentar bem, ela dizia. Você vai precisar de muita energia. Foi durante uma dessas visitas que ela me contou mais sobre sua própria história. Seu ex-marido, Ryan, a tinha abandonado quando ela estava grávida de Jake, exatamente como Michael fez comigo. Ele disse que não conseguia mais lidar com a responsabilidade de 3 filhos, ela contou. Que se sentia sufocado, que havia se casado jovem demais e não estava pronto para tanta responsabilidade. E como você conseguiu superar? No começo foi terrível. Chorava todos os dias, me sentia um fracasso completo. Mas depois percebi que não era sobre mim, era sobre ele não conseguir ser o homem que precisava ser. Você acha que Michael vai se arrepender? Meg ficou quieta por alguns segundos antes de responder. Sarah, alguns homens se arrependem quando veem o que perderam. Outros vivem para sempre numa fantasia de que fizeram a escolha certa. O importante é que você não pode construir sua vida esperando por um arrependimento que pode nunca vir. E se ele quiser voltar? Aí você vai saber se consegue perdoar alguém que te abandonou no momento em que você mais precisava dele. Mas isso é uma ponte que você vai atravessar se chegar nela. As conversas com Meg sempre me deixavam mais forte e mais confiante. Ela tinha uma sabedoria prática de quem havia passado por situações similares e saído vitoriosa do outro lado. Sarah, ela disse numa tarde, posso te dar um conselho? Claro. Pare de se definir como a mulher que foi abandonada. Você é a mulher que está criando 2 bebês sozinha. Que trabalha como enfermeira salvando vidas, que tem uma família que te ama. A traição do Michael é só um capítulo da sua história, não é sua história inteira. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Meg estava certa. Eu estava tão focada na dor do abandono, que estava esquecendo de todos os outros aspectos da minha identidade. Com 39 semanas e 4 dias de gravidez, eu finalmente me sentia preparada para a maternidade. Tinha uma creche segura para meus filhos, apoio emocional sólido, e uma nova perspectiva sobre minha própria força. Só não sabia que em poucos dias, no hospital, eu descobriria algo que mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre Michael, e sobre nossa separação. Com 39 semanas de gravidez, eu estava oficialmente em zona de perigo iminente para o parto. Dr. Martinez havia dito que qualquer momento agora seria normal para gêmeos, e eu sentia meu corpo se preparando de maneiras que não esperava. As contrações de Braxton Hicks estavam mais frequentes e intensas, minha barriga estava mais baixa, e eu tinha certeza de que os bebês tinham encaixado, porque a pressão na minha pelvis estava quase insuportável. Margaret vinha me visitar a cada 2 dias agora, monitorando os sinais de trabalho de parto e me ajudando com os preparativos finais. Ela trouxe uma lista detalhada de tudo que precisávamos organizar antes dos bebês chegarem. Não apenas as coisas óbvias como mala da maternidade, mas detalhes práticos que eu nunca teria pensado sozinha. Sarah, vamos fazer um ensaio, ela disse numa terça-feira de manhã, chegando em casa com uma pasta cheia de papéis. Quero que você me mostre exatamente o que vai fazer quando começar o trabalho de parto. Caminhamos pela casa como se fosse uma simulação. Margaret cronometrou quanto tempo levava para eu pegar a mala, ligar para minha mãe, chamar um táxi, já que eu não poderia dirigir, e chegar ao hospital. Descobrimos que o processo todo levaria pelo menos 45 minutos, tempo que poderia ser crítico se o trabalho de parto progredisse rapidamente.
Com gêmeos, às vezes as coisas acontecem muito rápido, Margaret explicou. Vamos criar um plano B. Se as contrações estiverem muito próximas, você liga 911 imediatamente. Não tenta chegar ao hospital sozinha. Ela me ensinou sinais de alerta que indicariam emergência real, contrações a cada 2 minutos por mais de 1 hora, sangramento intenso, diminuição significativa dos movimentos dos bebês ou sensação de que algo estava descendo. Margaret, e se eu não conseguir distinguir entre trabalho de parto real e falso? Perguntei preocupada. Com 2 bebês, eu sabia que meu corpo estava constantemente desconfortável. Vou te ensinar a diferença. Trabalho de parto real tem um padrão específico. As contrações ficam mais fortes, mais longas e mais próximas com o tempo. Falsas contrações geralmente param se você mudar de posição ou tomar um banho morno. Praticamos técnicas de respiração por 2 horas. Margaret me ensinou 4 tipos diferentes de respiração, para diferentes estágios do trabalho de parto. A respiração não vai eliminar a dor, ela foi honesta, mas vai te ajudar a manter controle e reduzir a ansiedade. Mas havia uma tensão crescente que Margaret não podia resolver, a questão do Michael. Legalmente, como pai dos bebês, ele tinha direito de estar presente no parto se quisesse. Mas emocionalmente, a última pessoa que eu queria ver no momento mais vulnerável da minha vida, era o homem que me abandonou grávida. Você conversou com ele sobre o parto? Margaret perguntou delicadamente. Não falamos desde que ele saiu de casa há 7 semanas, admiti. Toda a comunicação tem sido através dos advogados sobre pensão alimentícia. Sarah, você precisa ter uma conversa com ele sobre isso, mesmo que seja difícil. Você não pode ser pega de surpresa no hospital. Ela estava certa, mas a ideia de ligar para Michael me deixava nauseada. Desde que ele saiu, eu havia construído uma bolha protetora ao meu redor, focando apenas nas pessoas que me apoiavam. Falar com ele significaria quebrar essa bolha. E se ele quiser estar presente? Perguntei. Essa é sua decisão, não dele. Você pode legalmente impedir que ele entre na sala de parto. Mas é melhor ter essa conversa antes, não durante as contrações. Naquela noite, depois que minha mãe foi dormir, peguei coragem e liguei para Michael. Ele atendeu no 3º toque. Sarah, está tudo bem? Os bebês estão bem? A voz dele soou genuinamente preocupada. Estou com 39 semanas. O médico disse que pode ser a qualquer momento agora. Nossa, já? Havia uma pausa estranha na voz dele, como se ele não tivesse realmente processado que isso fosse acontecer tão cedo. Michael, preciso saber, você quer estar presente no parto? Outro silêncio longo. Eu, não sei, não pensei muito sobre isso. Não pensei muito sobre isso. O nascimento dos próprios filhos e ele não tinha pensado muito sobre isso. Bem, eu pensei, falei, tentando manter a voz firme. E eu não quero você lá. Sarah, eles são meus filhos também. São seus filhos, mas o parto é meu momento. Eu vou estar vulnerável, com dor, precisando de apoio emocional. Você abriu mão do direito de ser essa pessoa de apoio quando me deixou. Isso é cruel, Sarah. Não posso nem estar presente no nascimento dos meus próprios filhos. Você pode vê-los depois, no quarto quando eu estiver recuperada, mas durante o trabalho de parto, quero apenas pessoas que me apoiam de verdade. Michael ficou quieto por tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Michael? Estou aqui, só estou processando. Processar o quê? Que eu realmente perdi tudo, que não vou estar lá quando meus filhos nascerem. Pela primeira vez, ouvi algo parecido com arrependimento genuíno na voz dele, mas era tarde demais para isso. Você fez suas escolhas, Michael, agora tem que viver com as consequências. E Ashley? Ashley não entende por que eu fico triste às vezes pensando nos bebês. Ela acha que eu deveria estar completamente focado no nosso relacionamento. Não consegui acreditar que ele estava me contando problemas com a namorada. Michael, eu não sou mais a pessoa que você conta seus problemas. Encontre um terapeuta. Você está certa, desculpa, é só que, às vezes eu penso se tomei a decisão certa. Você acha? Eu não sei mais, Sarah, tudo aconteceu tão rápido. Uma hora eu estava confuso sobre meus sentimentos, e na outra já estava morando com Ashley, planejando uma vida nova. Era como se uma barragem tivesse se rompido. Michael começou a falar sobre dúvidas que aparentemente estavam o consumindo. Ashley é diferente de você. Ela quer atenção constante,
quer fazer coisas caras o tempo todo, não gosta que eu fale sobre os bebês. Às vezes eu olho para ela e penso, é isso que eu queria? Michael, para. Sarah, você acha que ainda tem chance da gente? Não, minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Não tem chance nenhuma. Você me traiu, me mentiu, me abandonou grávida. Você escolheu ela. Agora aguenta as consequências da sua escolha. Mas e se eu terminar com Ashley? E se eu disser que cometi um erro terrível? Então você vai ter aprendido uma lição importante sobre não destruir famílias por capricho, mas isso não muda nada entre a gente. Desliguei o telefone tremendo de raiva. Como ele tinha coragem de me ligar questionando suas escolhas agora? Quando eu estava a dias de parir seus filhos sozinha, depois de meses reconstruindo minha vida sem ele? Minha mãe apareceu na porta do quarto. Ouvi você falando alto. Era o Michael? Era. Aparentemente ele está tendo dúvidas sobre ter me largado. Que conveniente, ela disse secamente. Bem na hora que a realidade de ser pai está batendo. Mãe, ele perguntou se ainda tinha chance da gente voltar. Linda se sentou na cama ao meu lado. E o que você respondeu? Que não tem chance nenhuma, que ele fez sua escolha e agora tem que viver com isso. Muito bem, porque Sarah, homem que abandona mulher grávida não muda, ele só está com medo da responsabilidade que está chegando. Na manhã seguinte, Margaret chegou cedo e notou imediatamente que algo estava diferente. Você está tensa hoje, o que aconteceu? Contei sobre a ligação com Michael. Margaret me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Sarah, isso é muito comum. Muitos homens que abandonam mulheres grávidas começam a ter arrependimento quando o bebê está prestes a nascer. Não é arrependimento genuíno, é pânico sobre paternidade. Como você sabe? Porque vi isso dezenas de vezes. O homem se sente seguro enquanto a gravidez é só teoria. Quando os bebês estão prestes a se tornar realidade, ele entra em pânico e de repente quer consertar as coisas. E se ele realmente mudou? E se ele percebeu que cometeu um erro? Margaret me olhou seriamente. Sarah, você quer mesmo voltar com um homem que só percebeu que te amava depois que abandonou você grávida? Que só valorizou sua família depois que a destruiu? Ela estava certa. Mesmo que Michael estivesse genuinamente arrependido, e eu duvidava que estivesse menos, eu não conseguiria mais confiar nele. Como eu saberia que ele não faria a mesma coisa de novo na próxima crise? Além disso, Margaret continuou, você construiu uma vida nova. Tem apoio, tem independência, tem planos, por que você jogaria isso fora por um homem que provou não ter caráter? Naquela tarde tive minha última consulta antes do parto com o Dr. Martinez. Ele fez todos os exames de rotina e declarou que eu estava pronta para a ação a qualquer momento. Seus bebês estão bem posicionados, seu colo do útero está começando a dilatar, e tudo indica que você terá um parto natural sem complicações, ele disse. Pode ser hoje, pode ser na próxima semana, mas não passa de mais uma semana. Doutor, eu estou nervosa sobre conseguir amamentar 2 bebês. É uma preocupação válida, mas seu corpo está preparado, e você tem uma doula excelente que vai te ajudar com isso. Saí do consultório com uma mistura de expectativa e nervosismo. Meus filhos estavam prestes a nascer. Em poucos dias eu seguraria eles nos braços pela primeira vez. Seria mãe de verdade. Mas também significava que os meses de preparação estavam chegando ao fim. Logo, eu estaria sozinha em casa com 2 recém-nascidos, testando na prática tudo o que havia aprendido teoricamente. Naquela noite, escrevi no meu diário de gratidão. 1. Sou grata por estar fisicamente pronta para o parto. 2. Sou grata por ter clareza sobre Michael, não quero ele de volta. 3. Sou grata por estar prestes a conhecer meus filhos. Mas no fundo, uma ansiedade crescente me acompanhava. Eu estava prestes a enfrentar o maior desafio da minha vida, e havia uma sensação de que algo importante ainda estava por acontecer. Algo que mudaria tudo de uma forma que eu não conseguia imaginar. Às 3h47 da manhã da madrugada de uma quinta-feira acordei com uma contração tão forte que me fez gritar. Não foi como as contrações de Braxton Hicks que eu vinha sentindo há semanas. Essa foi diferente, profunda, envolvendo todo o meu abdômen numa dor que me tirou o fôlego completamente. Mãe! Gritei do meu quarto. Mãe! Linda apareceu na porta em segundos, ainda de camisola mas totalmente alerta. Sarah, é agora? Outra contração veio antes que eu pudesse responder.
dessa vez ainda mais intensa. Olhei para o relógio, apenas 3 minutos desde a primeira. Acho que sim, consegui dizer entre respirações ofegantes. As contrações estão muito próximas. Minha mãe entrou em modo de emergência total. Enquanto eu tentava me vestir entre as contrações, ela pegou minha mala da maternidade, ligou para Margaret e chamou um táxi. Margaret disse que nos encontraria diretamente no hospital, não percam tempo passando para me buscar, vou de carro próprio. A viagem até o Portland General Hospital foi um borrão de contrações intensas a cada 2 minutos e meio. O motorista do táxi dirigia como se estivesse transportando uma bomba prestes a explodir, olhando nervosamente pelo retrovisor toda vez que eu gemia de dor. Aguenta aí, querida, ele disse quando chegamos ao hospital, já estamos quase lá. Quase lá, meus filhos estavam prestes a nascer, e de repente a realidade me atingiu como um soco. Em algumas horas, eu seria mãe. Mãe de 2 bebês, sozinha. No hospital, me levaram direto para a sala de parto. A equipe médica se movimentava com eficiência impressionante, enfermeiras conectando monitores, verificando a dilatação, preparando equipamentos. Dr. Martinez chegou 20 minutos depois, ainda com cara de quem tinha acabado de acordar, mas totalmente focado. Sara, você está com 6 centímetros de dilatação, ele anunciou depois de me examinar, progredindo rapidamente. Os bebês estão bem posicionados e com batimentos cardíacos fortes. Tudo indica que vai ser um parto tranquilo. Margaret chegou pouco depois carregando sua bolsa de doula e uma energia calmante que imediatamente me fez sentir mais segura. Como você está se sentindo? Ela perguntou segurando minha mão. Assustada, admiti, não só pela dor mas por tudo que vem depois. É normal. Mas você está pronta, Sara, seu corpo sabe exatamente o que fazer. As próximas 3 horas foram as mais intensas da minha vida. As contrações ficaram progressivamente mais fortes e próximas. Margaret me guiou através das técnicas de respiração que havíamos praticado, enquanto minha mãe segurava minha outra mão e sussurrava palavras de encorajamento. Às 8h15 da manhã, Dr. Martinez anunciou que eu estava completamente dilatada. Sara, na próxima contração, você vai começar a fazer força. Vamos conhecer esses bebês. O primeiro bebê que acabou sendo Ethan, nasceu às 8h47 da manhã. O momento em que ouvi seu primeiro choro foi indescritível. Todos os meses de dor, medo, ansiedade e incerteza desapareceram instantaneamente. Havia um ser humano minúsculo, perfeito que tinha vindo de dentro de mim. É um menino, Dr. Martinez anunciou, colocando Ethan no meu peito. 7 libras e 2 onças, chorando forte. Bebê saudável. Olhei para aquela criancinha rosada com punhos cerrados e pulmões potentes, e senti um amor que não sabia que existia. Era meu filho, meu Ethan. Mais um para vir, Dr. Martinez me lembrou gentilmente. Você consegue, Sara. Emma, porque acabou sendo uma menina, nasceu 12 minutos depois, às 8h59 da manhã. Menor que o irmão, 6 libras e 8 onças, mas igualmente perfeita. Quando a colocaram no meu peito ao lado do Ethan, comecei a chorar. 2 bebês saudáveis, Margaret disse com lágrimas nos olhos também. Sara, você foi incrível. Minha mãe estava soluçando de emoção. Eles são perfeitos, filha. Absolutamente perfeitos. Ficamos ali, os 5. Eu, Ethan, Emma, minha mãe e Margaret. Numa bolha de felicidade pura por alguns minutos. Eu havia conseguido. Tinha dado à luz 2 bebês saudáveis, apesar de tudo que havia acontecido nos últimos meses. Mas foi quando me transferiram para o quarto de recuperação que tudo mudou. Eu estava amamentando Emma pela primeira vez, com Ethan dormindo no berço ao lado da cama, quando ouvi vozes altas no corredor. Uma das vozes era familiar demais. Eu sou o pai, vocês não podem me impedir de ver meus filhos. Michael, ele tinha vindo ao hospital. Senhor, a mãe dos bebês deixou instruções específicas de que o senhor não poderia entrar no quarto sem permissão dela, ouvi uma enfermeira respondendo firmemente. Isso é ridículo, eles são meus filhos também. Meu coração disparou. Eu tinha dito claramente a ele que não queria que estivesse presente durante o parto, mas aparentemente ele tinha decidido vir mesmo assim. Margaret, que estava organizando algumas coisas no quarto, percebeu minha agitação imediatamente. É o Michael? Ela perguntou baixinho.
assenti, tentando não perturbar Emma que estava mamando tranquilamente. Quer que eu vá falar com ele, por favor? Margaret saiu do quarto, e eu pude ouvir a conversa no corredor. Michael, sou Margaret, a doula da Sarah, ela não quer vê-lo agora. E desde quando doula tem autoridade sobre pai dos bebês? Sua voz estava agressiva de um jeito que eu não reconhecia. Desde que a mãe dos bebês, que acabou de passar por um parto gemelar, tem direito de escolher quem quer ao lado dela no momento mais vulnerável da vida dela. Eu quero ver meus filhos! E você vai poder, vereador, mas nos termos da Sarah, não nos seus. Ouvi passos se aproximando do meu quarto. Michael havia empurrado Margaret e estava vindo em direção à porta. Minha mãe se levantou da cadeira como uma leoa protegendo os filhotes. Michael Thompson, se você entrar neste quarto contra a vontade da minha filha, vou chamar a segurança, ela disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Michael apareceu na porta, e o que vi me chocou. Ele estava com os olhos vermelhos, a barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia que não dormia há dias. Sarah, por favor, eu só quero ver eles. Olhei para ele segurando Emma no colo, com Ethan dormindo ao lado, e senti uma mistura complexa de emoções. Parte de mim sentia pena dele, afinal eram realmente filhos dele também. Mas a parte maior de mim ainda estava furiosa e magoada. Você pode olhar, falei finalmente, mas não pode pegá-los, e se eu pedir para você sair, você sai. Michael se aproximou devagar, como se estivesse com medo de me assustar. Quando viu os bebês, sua expressão mudou completamente. Os olhos se encheram de lágrimas. Eles são perfeitos, ele sussurrou. São sim, concordei, minha voz ainda fria. Posso saber os nomes? Ethan e Emma. Os nomes que a gente tinha escolhido juntos. Sua voz quebrou um pouco. Ficamos em silêncio por alguns minutos, Michael olhando para os bebês com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Então ele fez algo completamente inesperado. Sarah, eu cometi o maior erro da minha vida. Michael é ao... Não, deixa eu falar, por favor. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, mantendo distância, mas claramente desesperado para falar. Eu terminei com Ashley. Olhei para ele chocada. O quê? Terminei há 3 dias. Quando percebi que meus filhos iam nascer, e eu não estava com a mãe deles, percebi o quanto eu tinha estragado tudo. Michael, não é assim que funciona. Sarah, eu sei que eu não mereço perdão, sei que eu te magoei de uma forma que talvez nunca possa ser consertada, mas eu quero tentar, quero ser o marido que você merece, o pai que nossos filhos merecem. Minha mãe fez um som de desprezo audível. Margaret balançou a cabeça negativamente, mas eu estava focada em algo diferente na expressão do Michael. Por que você terminou com Ashley? O que mudou? Ela me fez escolher, ele disse, passando a mão pelo cabelo. Disse que se eu quisesse continuar com ela, teria que abrir mão da paternidade. Assinar um documento abrindo mão dos direitos paternais. O quarto ficou em silêncio total, até Emma parou de mamar por um segundo. Ela fez o quê? Minha mãe perguntou incrédula. Ashley disse que não queria criar filhos de outra mulher, que se eu realmente a amasse, não iria querer dividir minha atenção e recursos financeiros com bebês de um casamento anterior. Margaret se aproximou. E o que você respondeu? Que ela estava louca se achava que eu ia abandonar meus filhos. Foi aí que percebi que tipo de pessoa ela realmente era. Eu estava processando essa informação quando Michael continuou. Sarah, Ashley nunca me amou. Ela amava a ideia de me roubar de você, era um jogo para ela. Quando percebi isso, entendi o que havia perdido. Você perdeu por escolha própria, minha mãe disse duramente. Eu sei, linda. Eu sei que foi escolha minha. Mas eu quero escolher diferente agora. Olhei para Emma no meu colo, para Ethan dormindo tranquilamente, para minha mãe e Margaret que tinham estado ao meu lado durante os momentos mais difíceis. Então olhei para Michael, esse homem que eu tinha amado por 6 anos que me abandonou no momento em que mais precisei dele. Michael, falei, minha voz calma mas firme, você quer saber o que eu descobri nos últimos meses? Ele assentiu, esperançoso. Descobri que eu não preciso de você. Descobri que sou mais forte sozinha do que era com você. Descobri que existem pessoas na minha vida que me apoiam incondicionalmente, e você provou não ser uma delas. A esperança nos olhos dele começou a se desvanecer. Então não tem chance nenhuma de... Não, respondi sem hesitar, não tem chance nenhuma.
E foi nesse momento que aconteceu algo que nenhum de nós esperava. A porta do quarto se abriu, e uma mulher entrou, uma mulher loira, bonita, claramente chateada. Michael, você não pode simplesmente desaparecer assim. Nós temos planos para jantar e... Ela parou no meio da frase quando viu a cena, eu na cama com os bebês, Michael sentado ao lado, toda a tensão no ar. Era Ashley. E pelo que acabou se revelando, ela não sabia que Michael tinha terminado com ela. O silêncio no quarto durou exatos 5 segundos antes que Ashley processasse completamente a cena à sua frente. Seus olhos foram de Michael para mim, para os bebês no meu colo e de volta para Michael. A expressão no rosto dela mudou de confusão para horror e depois para uma raiva que eu nunca tinha visto em ninguém. Michael, o que diabos está acontecendo aqui? Sua voz saiu aguda, quase histérica. Michael ficou pálido como papel, levantou-se da cadeira devagar, como se cada movimento fosse doloroso. Ashley, eu posso explicar? Explicar o quê? Por que você está aqui neste hospital, neste quarto, olhando para esses bebês como se... Ela parou no meio da frase, e viu o momento exato em que a ficha caiu. Oh meu Deus, estes são seus filhos. Ashley, vamos conversar lá fora. Não! Ela gritou tão alto que Emma se assustou no meu colo e começou a chorar. Não vamos conversar lá fora, você me disse que tinha terminado com sua ex-esposa, disse que ela significava nada para você, disse que ia ser um pai de fim de semana apenas. Minha mãe se levantou imediatamente. Moça, você está perturbando minha filha e meus netos, ou abaixe o tom ou sai daqui. Ashley se virou para minha mãe com uma fúria descontrolada. E quem é você para me mandar fazer alguma coisa? Esta é uma situação entre mim e meu namorado. Seu namorado? Margaret interveio, sua voz cortante como gelo. O mesmo namorado que há 5 minutos estava implorando para a ex-esposa dar uma segunda chance para ele? Ashley olhou para Michael com uma expressão de traição absoluta. É verdade isso? Você veio aqui implorar para ela te aceitar de volta? Michael estava visivelmente entrando em pânico. Ashley não é assim. Então como é, Michael? Agora foi minha vez de falar, ainda segurando Emma que tinha parado de chorar, mas estava claramente agitada com toda a tensão no ar. Você disse que terminou com ela há 3 dias, aparentemente ela não sabe disso. Eu ia contar para ela depois. Depois de quê? Ashley explodiu. Depois de você reconquistar sua esposa, depois de destruir minha vida também? Foi então que Ashley fez algo que chocou todos nós. Ela se virou para mim, com lágrimas nos olhos, e começou a falar em tom desesperado. Sarah, eu sei que você tem todos os motivos para me odiar, mas você precisa saber a verdade sobre esse homem. Ashley, cala a boca! Michael tentou intervir, mas ela o ignorou completamente. Ele me contou que vocês tinham um casamento morto há anos. Disse que você era fria, distante, que não se importavam mais um com o outro. Disse que só continuavam juntos por hábito. Olhei para Michael, que estava vermelho de constrangimento. Foi isso que você disse para ela? Sarah, eu estava confuso, disse coisas que não eram verdade. E tem mais? Ashley continuou, claramente decidida a colocar tudo para fora. Ele me disse que você sabia do nosso relacionamento e que estava tudo bem, que vocês tinham chegado a um acordo. Que? Gritei tão alto que tanto Ethan quanto Emma começaram a chorar. Você disse para ela que eu sabia? Margaret imediatamente pegou Emma do meu colo e minha mãe foi acalmar Ethan. Eu tentei me levantar da cama, mas ainda estava fraca do parto. Michael Thompson, minha voz estava trêmula de raiva, você é ainda pior do que eu imaginava. Sarah, deixe eu explicar. Explicar o quê? Que você não só me traiu, mas inventou uma história completa para sua namorada de que eu estava de acordo com isso? Que pintou nosso casamento como uma farsa para justificar sua traição. Ashley se aproximou da minha cama, ignorando os protestos de Michael. Sarah, ele também mentiu sobre dinheiro. Disse que estava pagando pensão para você desde que saiu de casa, mas eu vi as contas dele. Ele não estava mandando um centavo. Isso me deixou furiosa de uma forma nova. Você não estava pagando pensão? Meu advogado disse que não era obrigatório até os bebês nascerem. Seu desgraçado! Minha mãe explodiu. Sua filha passou meses sem conseguir pagar as contas sozinha, teve que aceitar a ajuda da família, e você tinha dinheiro para sair com essa aqui em restaurantes caros.
E outra coisa, Ashley continuou, agora claramente determinada a destruir Michael completamente. Ele não terminou comigo há 3 dias. Ontem de manhã ele estava na minha casa, fazendo planos para nossa viagem de fim de semana para Seattle. O nível de mentira era tão absurdo que chegava a ser cômico. Michael estava sendo exposto como um mentiroso patológico na frente de todo mundo. Ashley, ele tentou uma última vez. Você não entende. Quando eu vi meus filhos nascerem... Você nem estava aqui quando eles nasceram, eu interrompi. Chegou depois contra minha vontade e agora está inventando uma história de redenção que não existe. Foi nesse momento que uma enfermeira entrou no quarto, atraída por todo o barulho. Desculpem, mas vocês estão perturbando outros pacientes. Vou ter que pedir para quem não é família imediata se retirar. Perfeito, eu disse. Michael e Ashley saiam do meu quarto. Agora? Sarah, por favor, me dá uma chance de explicar. Saia, gritei com uma força que não sabia que tinha. Saia antes que eu chame a segurança. Michael olhou uma última vez para os bebês, agora calmos nos braços de Margaret e minha mãe. Havia algo no olhar dele, arrependimento genuíno talvez, ou apenas autocomiseração, não me importava mais. Ashley, por outro lado, estava claramente em choque. Michael, como você pôde fazer isso comigo? Eu larguei meu emprego para ficar mais disponível para você. Terminei com outros relacionamentos. Planejei minha vida inteira ao seu redor. Michael não respondeu, simplesmente saiu do quarto, deixando Ashley falando sozinha. Ela nos olhou como se procurasse apoio, mas obviamente não ia encontrar nenhum ali. Eu sinto muito, ela disse finalmente se dirigindo a mim. Eu realmente não sabia de nada disso. Se eu soubesse que vocês ainda eram casados de verdade, que você não sabia de nada. Agora você sabe, respondi, minha voz cansada. E agora você viu que tipo de homem ele realmente é. Ashley assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também fui enganada por ele. Depois que eles saíram, o quarto ficou em silêncio por alguns minutos. Margaret e minha mãe devolveram os bebês para mim, e pela primeira vez em horas, senti uma paz genuína. Filha, minha mãe disse suavemente, você está bem? Estou, respondi, e pela primeira vez percebi que era verdade. Estou realmente bem. Como você pode estar bem depois dessa palhaçada toda? Margaret perguntou, preocupada. Porque agora eu vi com meus próprios olhos que tipo de pessoa eu me livrei. Michael não mudou, Margaret. Ele não teve uma epifania, não se tornou uma pessoa melhor, ele só entrou em pânico quando percebeu as consequências reais das escolhas dele. Olhei para Ethan e Emma nos meus braços, e vocês sabem o que mais? Esses bebês não merecem um pai assim. Eles merecem alguém honesto, íntegro, que os ame incondicionalmente. Se Michael não pode ser essa pessoa, melhor que ele não seja nada. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava no hospital, a história de Michael e Ashley se desenrolou de forma quase cômica. Descobrimos através de Emma, minha colega enfermeira que conhecia gente na Morrison & Associates, que Ashley havia processado Michael por quebra de promessa de casamento. Algo que aparentemente era possível em Oregon sob certas circunstâncias. Ela está pedindo indenização pelos prejuízos financeiros e emocionais, Emma me contou, mal conseguindo esconder um sorriso. Aparentemente ela tem evidências de que ele prometeu casamento e a convenceu a fazer mudanças de vida baseadas nessas promessas. Evidências? Mensagens de texto, e-mails, até um anel de noivado que ele deu para ela na semana passada. Na semana passada. Enquanto me implorava para voltar, ele estava dando anel de noivado para Ashley. Além disso, Emma continuou, a empresa demitiu os dois. Aparentemente tem uma política rígida contra relacionamentos entre funcionários que causem drama no ambiente de trabalho. Michael havia perdido a mulher, os filhos, a namorada e o emprego, tudo em questão de dias. Mas sabe o que era mais interessante? Eu não sentia satisfação com a desgraça dele. Não sentia raiva, nem tristeza nem nada. Sentia alívio. Alívio por estar livre de toda aquela toxicidade. Quando recebi alta do hospital, 3 dias depois, minha vida real como mãe solo começou. E para minha surpresa, foi melhor do que eu imaginava. Margaret cumpriu sua promessa e me apoiou durante as primeiras semanas cruciais. Ela me ensinou técnicas de amamentação que funcionaram perfeitamente com os gêmeos, me ajudou a estabelecer rotinas de sono, e estava sempre disponível por telefone quando eu entrava em pânico.
Sarah, você é uma mãe natural, ela me disse numa tarde observando eu dar banho nos bebês com confiança. Você tem instintos maternais incríveis. Minha mãe ficou comigo por 6 semanas, ajudando com tudo: limpeza, cozinha, cuidados noturnos com os bebês. Jéssica veio passar uma semana conforme prometido, e foi incrível ter minha irmã ali para dividir não só o trabalho mas também a alegria de ver os sobrinhos crescerem. O grupo de apoio de mãe solo que Margaret me apresentou se tornou minha rede de segurança emocional. Julia, Rebecca, Amanda, Lisa e Carol me receberam como uma irmã, sempre disponíveis para conselhos práticos ou simplesmente para ouvir quando eu precisava desabafar. A primeira coisa que você precisa aceitar, Julia me disse quando os bebês estavam com 1 mês, é que algumas pessoas vão te julgar por ser mãe solo. Vão achar que você falhou de alguma forma. Ignora essas pessoas. E ela estava certa. Houve comentários maldosos de algumas pessoas, olhares de pena, perguntas invasivas sobre por que meu casamento não funcionou. Mas para cada pessoa negativa, havia 10 pessoas positivas. Colegas de trabalho que me apoiavam, vizinhos que se ofereciam para ajudar, até estranhos que faziam questão de elogiar como os bebês eram bem cuidados. Financeiramente as coisas se ajeitaram melhor do que eu esperava. Michael foi forçado pelo tribunal a pagar pensão alimentícia retroativa desde o nascimento dos bebês. Uma quantia significativa que me permitiu quitar algumas dívidas e criar uma reserva de emergência. Emma, minha chefe, organizou uma escala flexível que me permitia trabalhar meio período até os bebês completarem 1 ano. Você é uma das melhores enfermeiras que temos, ela me disse. Queremos manter você aqui, então vamos fazer funcionar do jeito que for melhor para você e os bebês. Quando Ethan e Emma completaram 6 meses, eu percebi algo incrível. Eu estava genuinamente feliz, mais feliz do que tinha sido nos últimos anos do meu casamento. Acordava todo dia animada para ver os sorrisos deles, para descobrir coisas novas que eles aprendiam, para simplesmente estar presente na vida deles. Uma noite, enquanto os colocava para dormir, olhei para aqueles 2 seres humanos perfeitos que eu tinha criado e me senti a mulher mais sortuda do mundo. Não porque teve sorte, porque isso claramente não foi sorte, mas porque tinha tido a força de sair de uma situação ruim e construir algo melhor. Michael tentou contato algumas vezes nos primeiros meses. Ligações que eu não atendia, mensagens que eu não respondia, até uma carta entregue em mãos que eu joguei no lixo sem abrir. Ele tinha perdido o direito de estar na minha vida. E por extensão, de estar na vida dos meus filhos da forma que queria. Eventualmente, através do advogado, organizamos um esquema de visitação supervisionada. Uma vez por mês, por 2 horas, numa sala neutra com uma assistente social presente. Michael podia ver Ethan e Emma, mas não podia levá-los para casa, não podia tomar decisões sobre eles, não podia interferir na vida que eu tinha construído para nós 3. Nas poucas vezes que o vi durante essas visitas, ele parecia um homem quebrado. Havia perdido peso, tinha olheiras profundas, e falava com os bebês como se não soubesse exatamente o que dizer. Era triste de ver, mas não era meu problema resolver. Ele fez escolhas. Margaret me lembrou quando comentei sobre isso. Agora está vivendo com as consequências. Você não é responsável pela felicidade dele. Hoje, enquanto escrevo essa história, Ethan e Emma estão com 2 anos. São crianças felizes, saudáveis, cheias de personalidade. Ethan é calmo e observador, gosta de livros e quebra-cabeças. Emma é falante e sociável, adora música e dança. Eles sabem que tem um pai biológico, mas para eles, família é eu, a vovó Linda, a tia Jéssica e toda a rede de pessoas que nos apoiam. Eu voltei a trabalhar período integral quando eles completaram 18 meses, e agora somos financeiramente independentes. Comprei uma casa nova, menor que a anterior, mas totalmente nossa. Tenho planos de fazer uma especialização em enfermagem pediátrica, algo que sempre quis, mas nunca tive coragem de tentar quando era casada. E quanto ao amor, estou aberta para essa possibilidade, mas não está sendo uma prioridade. Aprendi que estar sozinha não significa estar solitária. Tenho uma vida rica, cheia de propósito, rodeada de pessoas que me amam genuinamente. Se Michael não tivesse me traído, eu provavelmente ainda estaria naquele casamento morno, fingindo estar feliz, criando filhos numa casa cheia de ressentimento não resolvido. Sua traição, por mais dolorosa que tenha sido na época, me libertou para descobrir quem eu realmente era quando não estava tentando agradar um homem que não me valorizava.
Então, para qualquer pessoa que estiver passando por uma situação similar, deixo este conselho. Às vezes, quando alguém te abandona, eles estão na verdade te libertando. Às vezes, a pior coisa que acontece com você se transforma na melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque hoje, olhando para meus filhos dormindo tranquilamente nos berços deles na nossa casa, cercados pelo amor genuíno de pessoas que escolheram estar na nossa vida, posso dizer com certeza absoluta: somos uma família completa, e não precisamos de mais ninguém para nos completar. A vida tem seus jeitos de fazer justiça, e às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.